Em busca da primeira vitória à frente do Guarani, Claudinei Oliveira manteve contra a Portuguesa a mesma escalação da estreia contra o Santo André. E em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Bugre entrou desligado em campo mais uma vez e viu os donos da casa criarem as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 25 minutos, Douglas Borel até chegou a marcar para a Luz após cruzamento de Giovanni Augusto, mas o auxiliar pegou posição irregular do camisa 2. Melhor na partida, a Portuguesa voltou a assustar com essa bola de Ricardinho no travessão. E se a lei do ex não entrou em ação com o Ricardinho, nos acréscimos do primeiro tempo, Giovanni Augusto não perdoou. Após a intervenção do VAR, o árbitro marcou pênalti de Helder em Douglas Borel. O camisa 10 foi para a cobrança e abriu o placar no Canindé. Portuguesa 1-0. Da Portuguesa! Giovanni Augusto tem a 10 estampado na camisa. Na volta para a segunda etapa, Robson de cabeça quase ampliou para os donos da casa. E quando o Bugre tentava reagir, o árbitro foi chamado novamente pelo VAR e expulsou Heitor após esse carrinho em Tales. Na cobrança da falta, Eduardo Diniz parou em grande defesa de Vladimir. O vermelho de Heitor só não foi tão prejudicial porque logo na sequência, Denis, que tinha acabado de entrar, recebeu o segundo amarelo e também deixou os donos da casa com 1 a menos. Já nos acréscimos, Diogo Matheus até tentou de fora da área, mas nada que evitasse mais uma derrota do Guarani na competição. Com o resultado, o Bugre chegou à 6ª partida consecutiva sem vitória. Foi ultrapassado pela própria Portuguesa e entrou na zona de rebaixamento do Paulistão. Aí no último lance do primeiro tempo, você sofre um gol, né? Sofre um pênalti, sofre um gol. E aí você vê até quem tá em volta ali, o pessoal do banco, assim, todo mundo, pô, não é possível, né? Aquele sentimento de frustração muito grande, né? E isso aí a gente tem que superar, cara, porque isso vai acontecer ao longo da temporada, não é só agora. Vai vir frustração na Série B, né? O futebol é assim, né? Tem momentos que você tá bem no jogo e toma um gol, tem momentos que você tá mal e vai fazer um gol também. Então a gente tem que procurar resgatar, entender quem que tá melhor mentalmente também, identificar, pô, esse atleta mentalmente está muito derrotado, está muito derrubado, não dá para contar com ele nesse momento. A gente vai procurar resgatar todos, né? A gente conta com todos, temos o auxílio da nossa escola, como já falei, do Aroni, que vai nos ajudar essa semana aí, para a gente conversar com ele, identificar, né? Dar uma olhadinha no jogo com ele, ver a leitura que ele faz ali do comportamento dos atletas. A marca negativa de 6 jogos sem vencer, mais um momento conturbado da equipe no campeonato, colocaram fim às passagens do superintendente Juliano Camargo e do auxiliar Rodrigo Leitão pelo Guarani. Após a partida no Canindé, o clube anunciou a demissão dos 2 profissionais e também o afastamento de Ricardo Moisés das funções ligadas ao futebol. O CEO permanecerá no clube, mas apenas com responsabilidades administrativas. Na nota divulgada, o Bugre também informou que o ex-diretor técnico Danilo Silva é quem assumirá a função de superintendente a partir desta segunda-feira. Faltando apenas 3 rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão, o Bugre agora só volta a campo no domingo, quando recebe o São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. Então agora a gente tem uma semana para trabalhar, nossos adversários são mais difíceis, né? Agora tem o São Paulo, né? Nós temos 2 times de Série A, 1 de Série B, os adversários são mais difíceis, mas a gente trabalhando bem essa equipe na semana, tomando as melhores decisões, escolhendo, entendendo o momento de cada um, montar uma equipe para a gente poder buscar a vitória contra o São Paulo. Nós temos 3 jogos para vencer 2, né? Porque com 11 pontos e 3 vitórias não teve nenhuma equipe rebaixada no Paulistão, então a gente tem que buscar 2 vitórias em 3 jogos, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Nós vimos ali na matéria o Pastana, o Rodrigo Pastana. Parece que tudo começou a desandar no Guarani a partir da demissão do Rodrigo Pastana, não é verdade? Veio o Drubs. Tudo ia bem, fez um grande trabalho. Até hoje essa demissão não foi explicada. A saída muito estranha do Rodrigo Pastana. Que prejuízo, hein? Que essa prejuízo absurdo. Que prejuízo que essa festa junina infantil deu pro Guarani, hein? Meu Deus do céu. Veio o Pastana que disse isso. Ele achava que ele foi demitido, mas você acha que foi isso, pô? Eu acho que não. Não é possível. Eu acho que não. A verdade é que os 2 que vieram depois dele, infelizmente, foram muito mal, né? Inclusive agora o atual, que acabou sendo demitido. Enfim, um momento terrível, muito difícil. Disse aí o Claudinei Oliveira, tem que ganhar 2 em 3. Mas para um time que ganhou 1 em 9, ganhou 1 em 9.
Agora tem que ganhar 2 em 3. E tem pela frente São Paulo, Novo Horizonte, o Bragantino e o Botafogo. Na ordem, o Botafogo antes do Bragantino, né? Que é o último. 2 em casa, 1 fora. Provavelmente o Botafogo vai precisar de pontos também para fugir do rebaixamento. É confronto direto, porque o Botafogo tem 8. Vem de 4 derrotas consecutivas. Então o Guarani se meteu numa cilada, ele mesmo armou essa cilada para ele, com contratações equivocadas, com troca de executivo de futebol na hora errada, com contratação de um treinador que não tem experiência nenhuma de futebol de São Paulo, assim, nesse nível de vir para arrumar a casa, apesar dele ser de Santos, né, de ter iniciado na profissão lá no Santos. Mas, gente, não dá para aceitar, por exemplo, e eu estava falando a respeito disso agora há pouco na Rádio Bandeirantes, não dá para aceitar você jogando com 3 volantes e toma o gol a 50 minutos, 51 minutos, né? O jogo ia até 50, mas o pênalti saiu a 49,5. Também o Helder fez um pênalti infantil que não dá para entender. Em condições normais não pode fazer um pênalti daquele, gente. Né? O jogador, o Borel, estava indo com a bola para a linha de fundo. É só deixar o corpo, ele sai com bola e tudo. Para a linha de fundo do campo. Né? E o Helder chega e dá um bico para tentar acertar a bola, acerta no pé do jogador da Portuguesa. Pênalti, tá bom. Tomou o gol, Giovanni Augusto bateu, fez o gol. Aí você está com 3 volantes, e você volta com 3 volantes, e aí quando você começa a mexer, você começa a botar jogador que não rendeu nunca, que não construiu nenhuma história no Guarani, e deixa o João Vitor no banco. E aí a 43 do segundo tempo, você vai, João Vitor, vai lá e resolve para nós. Pelo menos empata o jogo. Gente, não cabe uma plataforma. Eu não sou contra jogar com 3 volantes, nunca fui. Mas você tem que avaliar o que está acontecendo no jogo. Qual que é a sua necessidade? Qual que é a postura do adversário? O adversário está te sufocando? Você está tendo chegada à frente? Você está criando chance de gol? Sabe quantos chutes reais, agudos, o Guarani deu no gol? Nenhum. O Tomazella não pegou nenhuma bola em 90 minutos. E olha que o Guarani começou dando a impressão que ia empurrar, até empurrou a Portuguesa para trás, mas estratégia do Pintado, né? Estratégia do Pintado. Trouxe tal para tentar pegar no contra-ataque. Então deu a impressão que ia dominar, que estava chegando e tal, mais tempo de posse de bola, mas outra apresentação horrível, CH, e vai o treinador para a segunda coletiva dele e fala, agora vai ser bom, porque eu vou ter uma semana inteira para trabalhar e vai dar para eu conhecer melhor os jogadores. Gente, onde é que está? Por isso caiu o auxiliar, caiu todo mundo, pô. Onde é que estão os auxiliares do clube que o treinador vem em público e fala que ele agora vai conseguir conhecer melhor o elenco que ele está trabalhando e caindo para a Série A2? Hã? Olha, eu acho que a torcida, eu quero pedir desculpas antes de começar a falar aqui, eu acho que a torcida quer ouvir o que vai... Porque está muito óbvio, o Tigrão falou que eu penso exatamente sobre o jogo, o que vai acontecer a partir de agora, não é? O Guarani montou um time decepcionante em termos de comportamento. Você assiste o Guarani jogar, você não vê o time vibrar. Parece que empatar, perder ou ganhar faz tanto... É o comportamento. Então você não vai a lugar nenhum com a zaga que o Guarani tem titular, não vai a lugar nenhum com os laterais, não vai a lugar nenhum com o meio-campo que foi formado. Eu estou muito tranquilo porque eu não quero ter razão, eu estou falando isso desde a segunda rodada. Tem jogador aí que está com tarja de capitão e não pode entrar no brinco. Entrar. Então está aí o resultado que a diretoria derrubou todo mundo e deu moral e razão para um monte de jogador aí que não soma absolutamente nada. Essa é a verdade. O Guarani, para mim, já foi. Para mim, o Guarani já caiu. O que tem que fazer para subir no mesmo ano? Fazer algo que nós não assistimos em nenhuma partida. Para ser justo contra o Ituano. Vai fazer com esse treinador que põe o João Vitor a 43 minutos do segundo tempo, com 2 atacantes que não pegam na bola, que quando pegam só dominam pela lateral e voltam para os homens de meio? Então, gente, desculpa, não dá para acreditar. Agora, o futebol é possível, mas é improvável que o Guarani escape. Vai ganhar do São Paulo? Tá bom, pode ser.
desde que ele faça uma mágica em uma semana, o tal de Claudinei, que não deveria nem estar no brinco, nem deveria ser contratado, mas está aí, vamos respeitar o profissional, ele não tem culpa, culpa é de quem contratou, de quem demitiu o Humberto Louser, e aí está aí o resultado, não é? Agora vocês, jogadores, que meteram o Guarani nessa situação, porque vocês são os principais responsáveis, façam o que vocês não fizeram até agora. Agora, eu sinceramente, Batista, duvido. O Guarani cometeu 2 erros. Primeiro, ao demitir um Humberto Louser num campeonato tão curto. Aí vem o novo treinador aí, o Claudinei, a toda hora falando, não conheço, não tive tempo. Mas... Só treinei 40 minutos. Não ia ter tempo mesmo. Ué, todo mundo sabia disso. Jogo em cima de jogo, então erro... Você viu o que o Marcinho falou? Mas você falou a mesma coisa, não dá tempo de treinar, mas isso é para todo mundo, não é para o Guarani só. Com um campeonato curto desse, não tem condição. Eu disse aqui quando o Claudinei foi contratado, quando o nome dele surgiu que seria contratado. Claudinei é bom treinador, mas ele tem que ter tempo para poder fazer o trabalho dele. Não é o que o Guarani estava necessitando. O Guarani necessitava, já que mandou o treinador embora, não devia ter dispensado, contratar um cara tipo o Argel Fuchs. Cara que vem, põe fogo no negócio, dá uma agitada. Lisca doido. Já salvou o Guarani da Série C aí. Coisa desse tipo. Não é, esse cara não é o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira tem que ter tempo. Campeonato Brasileiro pode ser. Aí, erro. Segundo erro cometido pelo Guarani, que eu entendo que deve ter sido um erro cometido pelo Guarani. Fez um contrato com o treinador até o final do Campeonato Brasileiro. Aí dá uma zebra aí de ser rebaixado, como é que fica o cara? Aí vai ter que dispensar e tem que pagar uma multa rescisória do contrato. Ou pagar o salário até o fim. Eu faria o seguinte, o Argel Fuchs, você quer vir aqui, ó, tem 5 jogos... Eram 5, né? 5 quando demitiu o Humberto Louser. 5. Tem 5 jogos no Campeonato Paulista. Você quer vir aqui para esses 5 jogos? Aí depois nós vamos conversar se você vai permanecer ou não. E você sabe o que acontece, Batista, que chateia muito a gente? O Claudinei Oliveira, nada contra ele. Aliás, ele tem uma carreira limpa, tem uma carreira legal, né? Um cara extremamente dedicado, jogou futebol. Agora... O que nos chateia é que fica a sensação de que o nome dele foi escolhido não é porque ele tinha o perfil, mas porque ele estava disponível. A Chapecoense mandou o Claudinei embora. Pô, então legal. Ele não estava disponível, ele estava empregado. Não, ele foi demitido da Chapecoense. Quando ele foi demitido... Não, aí que ele foi contratado. Então, o Guarani já tinha entrado em contato com ele. Mas ele caiu. E aí por que ele foi demitido? Primeiro que a campanha era horrorosa, ele estava na zona de rebaixamento. Do campeonato catarinense, que não é nada disso. Segundo, que a Chapecoense ficou sabendo que o Humberto Louser tinha sido demitido. Então, parabéns. O Humberto Louser foi campeão lá em 2020. Mas parabéns, parabéns para as duas diretorias. As duas, parabéns. A diretoria da Chapecoense falou, o Humberto Louser foi demitido, opa, então vamos demitir aqui o Claudinei também. Você veja o tamanho da falta de convicção dos dirigentes do Guarani. Veja o tamanho que eu vou falar agora. O rival está fazendo uma grande campanha, surpreendente campanha da Ponte. Os dois estão na mesma chave. Aí você vê a coisa não indo bem, essa campanha da Ponte pressiona os dirigentes do Guarani, temos que tomar uma atitude. Não deveria ter tirado Humberto Louser daí. Vocês passaram a mão na cabeça dos jogadores, não é? Por causa de uma pressão que pode acontecer a qualquer momento. Não é assim que se faz futebol. Futebol se faz com convicção, com conceito, não com pressão, porque a Ponte está indo bem e o Guarani não. Dá licença. Eu queria fazer um registro, nem queria tocar nesse assunto também, que é muito delicado, mas eu não gostei da atitude do senhor Giovanni Augusto, de fazer o gol e cuspir no prato que comeu. O Guarani foi buscar o Giovanni Augusto lá no México, salvo engano, estava na ladeira abaixo. A direção dele na carreira era ladeira abaixo. Trouxe, botou no mercado, foi relativamente bem, arrumou emprego aqui e ali. Agora ele faz o gol e sai ali provocando a torcida do Guarani. Eu não gosto disso. Olha lá.
Eu não gosto disso. E falando, eu condeno veementemente esse ato aí, porque ele gera violência. É desrespeito e é ingratidão. Agora, se ele tem alguma coisa contra o Guarani, vai na justiça trabalhista, onde ele quiser. Mas não vai desrespeitar o torcedor que estava tomando chuva lá, foi lá para torcer pro Guarani. E falando da torcida do Guarani... Sabe o que eu acho disso, Tigrão? Que o Giovanni Augusto não merece nem que a gente fale dele. Mas eu não ia falar, mas tem razão. Eu não posso deixar passar batido. Concordando com você. E eu quero dizer aqui, para encerrar, Batista, está em cima do laço aí, quero repetir o que eu falei ontem no final da nossa jornada esportiva, já dentro do apito final com o Edu Pinheiro. Eu quero dizer o seguinte, ainda dá. Então a torcida do Guarani, o time tem problema, o treinador não conhece o elenco, a contratação foi equivocada, tem cara que não está correndo, e aí cai o superintendente de futebol, executivo de futebol, como queiram. Mas é o seguinte, o Guarani ainda pode chegar, por incrível que pareça, a 14 pontos. 14 pontos. Vejam. E com 11, o Claudinei falou uma coisa certa, com 11, 3 vitórias, então precisa ganhar as 3. Ganhando 2. Então nada está definido e tem muito time desajustado no campeonato. Não é hora dessa torcida aí que foi desrespeitada pelo Giovanni Augusto abandonar o time. Não é hora. Tem que ir lá contra o São Paulo, é torcida única, nem pode entrar torcedor do São Paulo, fazer uma atmosfera diferente. Diretoria, ração para essa moçada. Bicho extra. O jogo é em Campinas. O jogo é em Campinas, tem que ganhar o jogo, pô. O São Paulo, dos últimos 9 pontos, ganhou 1. E estava perdendo até 43 minutos para o Bragantino. Então a torcida não abandone, não desista ainda, que enquanto existir uma possibilidade, e ela existe e é real, eu acho que a torcida tem que estar junto e jogar junto com o time. Depois cobra. Agora não é hora de abandonar ainda. E o Guarani é o responsável pela escapada mais sensacional da história do futebol brasileiro. 97. Tinha 99% de chance de ser rebaixado. Tinha que ganhar 3 em 3. Ganhava de ninguém. Grêmio no Olímpico, União São João em Araras e o Vasco em Campinas. Vasco tinha uma seleção brasileira, tanto é que foi campeão brasileiro. Ganhou os 3 e permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Na época, Beto Zini era o presidente.